de agradecer o convite, né? Primeiro ao meu querido colega, né, da extensão rural, o Lucas, né, de agronomia, de FEAB, né, toda uma trajetória aí que nós temos juntos, e pelo convite de poder compartilhar com vocês assim alguns saberes e construir novos saberes. Eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul, estou localizada numa região produtora de soja, do agronegócio, enfim, então é uma região bem complicada para dialogar alguns temas, mas a gente está aí na construção, né? Eu sou engenheira agrônoma, formei em Santa Maria, sou mestra em extensão rural e finalizando o doutorado em agronomia na Universidade de Passo Fundo. Atualmente eu integro a diretoria da Associação Brasileira de Agroecologia, né, sou vice-presidenta para a região sul, a aba no finalzinho, depois a gente vai falar um pouquinho do que é a Associação Brasileira de Agroecologia para vocês. Então, e hoje nós vamos falar um pouco da perspectiva da agroecologia, do porquê agroecologia, por que pensar outros sistemas de produção de alimentos, né, e outras relações. Eu fico muito feliz desse espaço, porque eu comecei o curso de licenciatura em Educação do Campo e espero finalizar, porque eu comecei o doutorado e comecei a licenciatura, e agora eu, tipo, meu Deus, não estou conseguindo dar conta da licenciatura, né? Tenho que finalizar o doutorado até o final do ano, início do próximo ano, né? E depois retomar a licenciatura em Educação do Campo, que é um espaço muito importante, assim. Eu sou professora, mas do curso, né, de agronomia, não dou aula para o ensino básico, mas sou apaixonada pelo ensino básico. Eu acho que, enfim, a gente tenta salvar algumas pessoas no processo, na graduação, né, plantar algumas sementinhas, mas o solo realmente ele é cultivado lá no início. Então, professores e professoras do ensino básico eu tenho total admiração e respeito, assim, porque é um desafio muito grande, seja no campo, seja na cidade, né? Eu fiz o meu primeiro estágio, e me deu medo se eu seguiria ou não na licenciatura, assim, com essa responsabilidade, né? De mostrar o mundo, de trazer o mundo para a sala de aula, né? E a responsabilidade que a gente tem nessa perspectiva. Então, eu tenho uma apresentação, acho que posso colocar aqui, né? Tá. Vocês vão falar dos tempos, a gente não conversou muito sobre quais os tempos que temos, mas vamos fazendo, né? 30 minutos, nossa. Isabel. 30? 30 com 35. É o que vocês acharem que está adequado para fazer esse debate. Assim, a gente é importante. A gente tem 2 horas, na verdade, de sala aberta. Tá? Não, é importante a gente ter esse momento depois do diálogo, né? Isso. Então, tá aparecendo para vocês? Tá, né? Eu nunca apresentei no Zoom, então vamos lá. Sim, estamos vendo, Isabel. Ver se eu consigo. Ah, legal. Então, queria fazer uma construção assim com vocês, né? Eu não conheço a realidade do estado do Rio de Janeiro e nem o território de vocês, né? Perdoem a ignorância, o Lucas conversou um pouco sobre como é que era, e agora, né, na introdução o professor também falou um pouquinho, mas eu desconheço, mas a gente tem uma noção do sistema de produção em geral, porque ele é o sistema de produção dominante, né? Claro, a gente vai ter algumas diferenças com as comunidades tradicionais, a forma de cultivo, né, para as comunidades indígenas, mas a produção convencional ela vai ser igual aqui, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Argentina, no México, né? Então, porque é um sistema que é homogeneizador, né? Então, baseado em monocultivos e utilização de alta carga de produtos tóxicos, né? Não só agrotóxicos, pesticidas, mas também de fertilizantes de síntese. Então, eu começo com essa provocação para nós pensarmos juntos, né? E assim, pessoal, vocês podem ir interagindo, tá? Que eu acho legal. Ainda mais, é difícil, né, nessa questão remota, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vamos construir junto, tá? Vamos construir junto. Eu já sofro toda semana, e vocês também, né, com câmera fechada, perguntando se estudante está ali, se não está ali, parece exceção, né, com todo respeito a todas as religiões, vocês são espírita, vocês estão me ouvindo? Estão aí? Então, podem ir interagindo, dúvidas, vamos conversando, né? Sintam-se totalmente à vontade. Então, a pergunta, para a gente começar o diálogo,
por que que a gente está discutindo uma outra forma de produzir alimentos, né? Em que momento, por que isso? E não só em que momento, né? Ainda estamos dialogando sobre isso, né? Por que que é importante a gente pensar numa outra forma de produzir alimentos, né? Como é que a gente chegou nesse nível, enfim, nesse nível mesmo, né? A gente chegou numa pandemia mundial, né? E a gente tem a compreensão de que cada vez mais vai piorar a nossa situação. O que que você está mostrando aí? Alimentação saudável e direitos. Ah, muito bem! Se a gente for pegar na linha do tempo, nos últimos anos, a gente teve muito mais problemas virais, nos últimos, agora vou pegar uns últimos 10 anos, do que nos últimos 100 anos que nós tivemos, né? E aí vamos pensar, por que isso tudo está acontecendo, né? Por que que eu tenho mais crianças nos hospitais? Por que que eu tenho mais pessoas intolerantes a N produtos ou mais suscetíveis, né, a alergias, enfim, a um conjunto de problemas de saúde que há um curto tempo, ou seja, né, eu tenho 41 anos, quando eu era criança, isso não era comum. Ou seja, 30 anos atrás, nossa, o tempo passa rápido, né? Mas 20 anos atrás, né, essa linha do tempo, né, vai passando e a gente parece que vai apagando da memória, porque a gente está vivendo uma vida tão líquida, tão instantânea, que a gente acaba não pensando o passado, né? Em que momento isso começa? O que que nos traz até aqui, né? Então, para falar de um outro sistema alimentar, de uma forma de produzir alimentos, a gente não pode deixar de falar da questão dos agrotóxicos. E provavelmente vocês já tenham, né, escutado, né, não sei o conhecimento de vocês com relação a esse histórico dos agrotóxicos, né, mas vamos estar fazendo uma linha do tempo juntos aí, né? Então, quando é que começa no Brasil os agrotóxicos? Vou trazer para o nosso território, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial. Para a gente ter essa noção, a gente tem a indústria da guerra, ela é uma indústria extremamente organizada, né, uma indústria química, uma indústria bélica, né? Então a gente tinha equipamentos, né, que eram tanques de guerra, e isso bom, terminou a guerra e faz o que com tudo isso? A gente tem a guerra química, né? Quantas pessoas morreram em campos de concentração por produtos químicos, né? Que são essas mesmas empresas que produziam esses produtos químicos nos campos de extermínio e hoje estão produzindo os agrotóxicos. Né? Claro, agora com várias mudanças de nomes, né, os conglomerados dessas multinacionais, mas se a gente for resgatar na história, a histórico dessas empresas, elas são as mesmas empresas. Então, a indústria dos agrotóxicos e a indústria, né, da mecanização agrícola surge no pós-Segunda Guerra Mundial. E que vem junto, e aí pela década de 60, a gente vai ter o início dos pacotes tecnológicos, ou seja, a gente tem no Brasil o sistema de crédito, ou seja, os produtores, agricultores familiares, eles têm condições de fazer, né? Tem o Pronaf, isso é mais recente, da década de 90, mas a gente tem os financiamentos agrícolas desde a década de 60. Tanto que o nosso sistema, a gente tem o Sistema Nacional de Crédito no Brasil, que é o que, por exemplo, eu vou pegar um financiamento de qualquer área, isso está baseado na década de 60. Isso não alterou. O Sistema Nacional de Crédito, ele não alterou, ele continua a mesma base da década de 60. Nós estamos em 2020. E aí, no que era baseado isso? Para os agricultores fazerem um financiamento para o seu cultivo, eles tinham que ter um pacote tecnológico, não podia, né? E aí tinha que ter os responsáveis técnicos, sejam técnicos agrícolas, sejam engenheiros agrônomos, né, os profissionais que faziam esses projetos. E aí, isso era obrigatório, até hoje é. Ou seja, se eu vou fazer um financiamento de milho, de feijão, né? Ou eu tenho uns agrônomos que realmente vão dizer, não precisa, e vão atestar e vão assinar isso, e vai, né, e justifica isso no projeto, mas isso não acontece na grande maioria do país. Ou seja, faz o projeto como se fosse a produção convencional, normal aí, que todo mundo utiliza, que normal não é nada normal, né? Essa normalidade meio, que é a normalidade que nós chegamos até aqui. Mas se der qualquer problema de frustração de safra, seca, granizo, enfim, qualquer problema, né, uma inundação, para essa família ter acesso ao seguro agrícola, ela vai ter que apresentar a nota fiscal da semente. E aí a gente tira a autonomia das famílias de terem a semente, é o pacote tecnológico, eu tenho que comprar das empresas a semente porque eu preciso ter uma nota fiscal, dos adubos,
ou seja, eu não posso ter meu adubo, eu tenho que comprar porque eu preciso ter uma nota fiscal, e dos agrotóxicos, né? Ah, mas você teve uma frustração de safra, mas você fez a aplicação dos produtos? Porque isso é a normalidade. Então, isso que a gente chama de pacote tecnológico, ou seja, para mim produzir, eu tenho que ter fertilizante de síntese, que a gente chama, né? De solúveis, ou seja, que não são orgânicos, os pesticidas e a indústria de sementes, que é uma, né, que domina muito hoje. A gente tem uma alta concentração na indústria sementeira. E a gente começa ali pela década de 70 até a produção em larga escala. E começa, claro, com a produção de soja, que sai aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente já tinha produção de trigo, mas aí a produção de soja, que é o que esparrama para o Brasil e faz todos os danos ambientais que nós temos, né? No Cerrado, derrubando a Amazônia, enfim, com todos os biomas e agora também no Pantanal. Eu vou trazer para a nossa discussão aqui para as frutas e verduras, né? Porque a gente tem uma discussão muito forte com relação aos agrotóxicos na soja, no milho, que é uma alta carga de agrotóxicos, mas nós temos muito mais agrotóxicos nas frutas e verduras. Né? Por quê? Porque a gente tem o cultivo de frutas e verduras, ele é durante um período mais restrito, não é uma cultura longa, por exemplo, uma soja pode ficar 3, 4 meses, 5 meses, né? As alfaces, por exemplo, são 30 dias, e aí a gente vai, né, e esse cultivo é um cultivo rápido, né, que exige muita mão de obra e também utiliza muito agrotóxico, muito agrotóxico. Então, a gente também tem que fazer essa construção, o diálogo de que não é só a grande produção, ou seja, as grandes áreas, ou seja, o latifúndio, que utiliza muito veneno. As áreas familiares, as pequenas propriedades também utilizam muito agrotóxico. Né? E quando a gente vai olhar frutas e verduras, é muito agrotóxico. Por exemplo, numa produção de tomate, eu posso ter até 56 aplicações entre fungicida e inseticida num ciclo do tomate. Então, isso é muito produto químico. É muito produto químico. E a gente consome isso cotidianamente. Provavelmente todo mundo tenha consumido tomate hoje. Né? Ou não todo mundo, mas nem todas as pessoas, né? Hoje, com esse advento do transporte, né, da logística, a gente vai ter tomate o ano inteiro, né? Vem da Ceasa de São Paulo, vem de Goiás, né? Vai sendo transportado para todo o país. Ou seja, a gente não tem mais a sazonalidade dos produtos, que também é um problema. Então, a gente consome esses produtos todos os dias, né? Então, o consumo médio por hectare ele pode ser aumentado em até 8 vezes quando a gente está falando em frutas e verduras. E em cultivos protegidos, mesmo que as pessoas digam, né, tem investimento, o cultivo protegido é a produção em estufa. Tem muita produção com agrotóxico. Né? Não é porque o pessoal diz, mas aí diminui a aplicação. É relativo, porque a gente muda o ambiente climático dentro de uma estufa. Então, qualquer erro eu posso causar um problema na planta. E aí eu vou entrar com um fertilizante, né, químico ou eu vou entrar com agrotóxico. E aí o problema também que nós temos nas frutas e verduras é o período de carência. Porque tem um período que a gente chama de carência no uso dos agrotóxicos, né? Que seria um período em que estaria seguro da gente consumir porque a planta já sintetizou isso, né, no organismo dela. O que não é muito real quando a gente está falando de produtos sistêmicos. Né? Porque dentro dos agrotóxicos, dos pesticidas, vou usar a terminologia pesticidas, porque está uma disputa muito grande essa terminologia, o pessoal fala em defensivo agrícola, não é defensivo agrícola, né? Só se for para defender quem produz eles. Então, vamos utilizar a nomenclatura pesticidas, né? Os pesticidas, eles podem ser de contato, ou seja, eu tenho insetos na planta, né? E aí eu aplico, e aí vai cair em cima do inseto, e aí vai atacar o inseto, e né, pode tocar na planta, mas não é um problema para a planta. Um exemplo, não que sejam todos assim, porque a gente tem em ambas, seja inseticida, fungicida, a gente tem sistêmicos para todos. Quando eu uso um produto sistêmico, esse produto vai entrar na corrente, vamos dizer assim, na corrente sanguínea da planta. Né? Desculpem se eu falar um termo que seja equivocado, né? Porque daí eu não tenho conhecimento do que vocês sabem, né, com respeito a essa parte das plantas. Vai entrar na síntese da planta, ou seja, a planta ela fica tóxica. Isso eu nem falei em semente transgênica ainda.
né? Porque daí, quando a semente é transgênica, ela já traz isso na gênese dela, no DNA dela, né? Mas estou falando só do produto. Então, a planta vai ser tóxica. Quando o inseto comer essa planta, ele vai morrer, porque a planta é tóxica. E quando é um produto sistêmico, não adianta a gente ver propaganda de que eu posso colocar no vinagre, de que eu posso colocar na água, no cloro, né? Na clorofina aí, né? Na água sanitária, porque está dentro da planta. Nessa parte, a Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul, a cada 2 anos, na verdade, era para ser anual, elas fazem um curso sobre intoxicação de agrotóxicos, que te dá um panorama bem preocupante, assim, sobre como acontece mesmo no organismo essas intoxicações. E o maior problema que nós temos aqui no Brasil é que as pessoas se intoxicam, mas os profissionais de saúde não têm informação para identificar isso. Então, a gente diz assim, a gente tem um sistema de notificação, então se tem uma ideia de que para cada uma notificação de intoxicação por agrotóxicos, 50 intoxicações não são cadastradas. Então, por quê? Porque as pessoas, né, na faculdade de enfermagem, na faculdade, né, de medicina, não tem essa discussão. Não se fala nisso, não se dialoga. Como se diz, né, como nas faculdades de agronomia, poucas abordam a questão da agroecologia de uma produção diferenciada. Ou seja, a gente tem um pacote e aí segue aquele pacote. Então, aqui eu coloquei, né, os organofosforados e os ditiocarbamatos, que são os princípios ativos de alguns agrotóxicos, né? Eles estão correlacionados com doenças neurocomportamentais, depressão e suicídio. Então, isso já está comprovado. Inclusive, na região da fumicultura aqui e na região da fumicultura, eu acho, desculpe se eu errar, acho que é Alagoas. Não, é no Ceará. No interior do Ceará, onde produz fumo, tem alto índice de suicídio, assim como na região da produção de algodão na Índia e de fumo na Índia também tem alto índice de suicídio. E a gente escuta colegas da minha área de formação dizer que, e vocês provavelmente em algum momento talvez escutem isso, que as pessoas se suicidam, no caso os agricultores familiares, fumicultores aqui da região sul do Brasil, porque eles têm dívida no banco. E aí as pessoas de colonização, pensem, olha só como é que se dá a narrativa, né, para justificar de colonização alemã, que tem a região de fumicultura aqui, ela é muito relacionada com a colonização alemã. Eles não admitem ter dívidas e aí eles se suicidam. E aí é absurdo a forma que o capital se organiza para justificar um problema de saúde pública. Não é? Você relacionar a uma cultura, né, a uma etnia, um problema de suicídio que é levado por questões dos agrotóxicos. Porque a gente tem esses problemas no mundo inteiro. E não é todo mundo que tem a colonização com essa etnia. Então, a gente vai dialogar. E as pessoas falam isso e reproduzem isso. E o pessoal da extensão rural fala isso. Eu escutei de colegas, né? Eu fui extensionista rural da Emater durante alguns anos e eu escutei isso de colegas extensionistas rurais, né? Dizendo que não é o problema dos agrotóxicos. Enfim. Aqui eu trouxe alguns dados para vocês sobre... a gente tem o PARA, né? Que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que é realizado pela Anvisa. Então, são coletadas amostras em todo o Brasil de vários alimentos e aí são analisados se o princípio ativo é permitido ou não naquela cultura, né? Se está acima do permitido, porque a gente tem a dose, tem o nível permitido dos agrotóxicos, né? Então, aqui para a gente ver o que era em 2013 e os dados de 2020. Então, para a gente ter uma ideia, quando fala assim, em primeiro lugar está o pimentão, ou seja, o pimentão está 80% das amostras recolhidas tem problema, ou seja, pode ter agrotóxico acima do permitido e agrotóxico que não é permitido, porque daí tem, né, os que são permitidos para a cultura. Tem, por questões de pesquisa, enfim, cadastramento. O que acontece muito no Brasil é que não gera tanto lucro o registro, porque para você registrar para uma cultura custa muito dinheiro, é muito caro para as indústrias. Então, o pessoal registra para a soja, para o milho, para o trigo, para as grandes culturas, e os agricultores, em geral, utilizam para outras culturas. Então, por isso que daí eles se relacionam nesses 80% acima, que pode estar acima do permitido ou ter algum princípio ativo que não é recomendado para essa cultura. Então, aqui a gente tem em segundo lugar a uva, em terceiro lugar o pepino, né? 2013 o segundo lugar era do moranguinho, o moranguinho agora está em quarto lugar, né? Então vai
vai aumentando, né? O que mudou de 2013 para 2020, por exemplo, para a uva? A expansão da uva para o Vale do São Francisco. A gente tem muita produção de uva para exportação e tem muita produção de uva o ano inteiro hoje. Né? E as grandes empresas começaram com produção de uva também, uva de mesa. Então, utilizam muito mais produtos. Aqui eu trouxe um gráfico para a gente ter uma ideia de que o Brasil aumenta a área, e não só isso, né? Com a tecnologia da transgenia, se dizia que nós íamos reduzir o número de aplicação de agrotóxicos numa lavoura. Nós mais que dobramos. Por quê? Porque induziu a resistência. Então, antes uma lavoura, né, antes da a soja Roundup Ready, né, a soja RR da Monsanto, tinha 3 aplicações, 2 aplicações, hoje eles estão com 5, 6 aplicações e não segura mais, se usar esse termo assim, né? Porque a soja se tornou resistente. Então, eles estão com mais aplicações e com produtos muito mais tóxicos, tanto que está passando, enfim, passa boi, passa boiada, né, com esse governo, né, muito mais produtos tóxicos, né, para utilizar nessas lavouras, porque os que utilizavam antes não estão dando mais conta, né, ou seja, induziram a resistência, mas isso é normal, se a gente for pensar na saúde, né, com relação, por exemplo, aos antibióticos, se eu uso muito esse produto, eu vou gerar resistência, então eu tenho que mudar o princípio ativo. Né, dentro da perspectiva da medicina convencional, né, da medicina ocidental. Né? E para a agricultura convencional é a mesma lógica. Mas aí o que as empresas dizem? Porque o agricultor não aplicou corretamente. A responsabilidade nunca é da empresa nem do produto, é sempre do agricultor, que está lá sozinho, isolado, que não vai, né, se colocar contra uma empresa, salvo em alguns casos. Eu peguei 3 produtos só para... Eu não vou aprofundar muito. Eu vou mandar para vocês vão ter acesso a essa apresentação depois, compartilhar com vocês. Eu trouxe o nome dos princípios ativos que mais se utilizaram, que foram encontrados nessas frutas. Né? No caso aqui do morango, eu trouxe o clorotanil e o proclorase. Ou seja, são produtos tóxicos e que podem ser carcinogênicos, apresentam toxicidade fetal. Aí eu trouxe o nome dos estudos, né, os autores, para vocês procurarem. Porque o que se diz muito é que não existe estudos sobre intoxicação por agrotóxicos. E tem bastante estudos. Né? Então, uma formação fetal. Então, tem vários estudos. E aí eu trouxe morango por quê? Né? Morango, todo mundo gosta de morango, né? Todo mundo não. Vai ter algumas pessoas que provavelmente não gostam. Não vou generalizar, né? Mas aí o período que tem morango é torta de morango, é suco de morango, é caipirinha de morango, né? E aí você entrega morango direto para as crianças comerem. E esses produtos são produzidos com alta carga de agrotóxicos. O pepino também, que é um outro produto que saiu, né, com um terceiro colocado, né, com relação à contaminação já nos últimos 7 anos, né? Então, ele tem carbendazim, que é um produto... Eu botei aqui classe 3, medianamente tóxico, porque tem formas de classificação toxicológica no Ministério da Agricultura. Então, para vocês terem essa ideia, né? A permetrina, que é um piretroide, é possível carcinogênico, né? Porque tem um cuidado muito grande. Por exemplo, a permetrina a gente utiliza bastante. Spray. Provavelmente vocês usem spray em casa para mosquito, para mosca, para os bichos, né? Então, permetrina a gente utiliza muito no âmbito doméstico também. Enfim, tem associação com mieloma múltiplo humano, para a gente começar a repensar daqui a pouco, né, outras práticas cotidianas, né? E outro, clorfenapir, né, diminuição da função reprodutiva feminina, né? Vamos pensar, e talvez vocês tenham amigos ou alguém na família, a quantidade de casais estéreis nos últimos anos. Claro que isso sempre teve problemas de esterilidade, mas vamos pensar, fazer uma linha histórica de o quanto mais pessoas estão tendo problemas de fertilidade, né, e problemas, né, para poder engravidar, enfim. Né, isso, a gente não fala muito sobre isso, né? A gente, problema, o casal tem problema, tenta outros meios, né, para poder engravidar, enfim, mas a gente não discute onde e desde quando esse problema. Claro que, pessoal, a gente está falando nesse momento dos agrotóxicos, mas a gente está exposto a um conjunto de elementos tóxicos, né, no cotidiano, seja os plásticos que a gente está, né, que a gente tem os POPs, os poluentes orgânicos persistentes, os plásticos que a gente leva no micro-ondas, né, que o bom era não ter micro-ondas, viu, pessoal, é usar outras formas,
Eu sei que essa vida que nós vivemos nessa sociedade fast food, essa vida muito fast, nos leva a achar que isso é bom, é uma evolução. Mas até que ponto é uma evolução eu ter produtos, eu ter equipamentos que podem causar danos à minha saúde? Que evolução para quem? Quem está ganhando com isso? Para a gente pensar. O pimentão, então, de novo, né? Permetrina, são altamente tóxicos, né? Mutação, alteração no sistema reprodutivo masculino, né? Então tem várias pesquisas nesse sentido. E a cipermetrina a gente utiliza. Quem tem cachorro e gato, né? Que dá banho aí para pulga, também tem nesses produtos. A gente tem que começar a ler rótulo, tanto de comida quanto de produtos de limpeza, produtos de beleza e de saúde. Aqui tem um outro gráfico que vai mostrar, esse aqui é das amostras de leite em Lucas do Rio Verde, os tipos de agrotóxicos e princípios ativos, né, encontrados, né, em amostras de leite materno. Porque quando a gente consome o agrotóxico, ele fica no nosso organismo. A gente não vai eliminar. Claro, tem alguns estudos mostrando, tem um estudo na França que mostra que crianças com alimentação orgânica foi diminuindo na urina a quantidade de agrotóxicos. Tem vários estudos isso. Mas por quê? Porque elas deixaram de ser expostas àquele produto. Então, se eu deixo de ser expostas, isso vai estar diminuindo. E se eu tenho acesso a um alimento que não tem contaminação, a minha quantidade desse produto no meu organismo vai sendo eliminada. Mas tem uns que vão ficar na gordura, né? Esses que ficam na gordura, a única forma, né? Os homens não têm como eliminar ele e as mulheres eliminam pelo leite materno, né? O que é horrível, né? Mas a gente está dando no leite materno para as crianças veneno. E aqui o que foi encontrado, então, DDE, endosulfan, que já foi banido, a deltametrina. Lembram para que a gente usa deltametrina? Nas escolas? Inseticida, né? Para piolho. Ah, Aldrin, piolho. Para piolho. O Aldrin, né? O endosulfan, o DDT. Imaginem, pessoal, o DDT já foi proibido, eu acho que deve fazer mais de 30 anos que o DDT está proibido. E ainda foi encontrado. Ou seja, eles são persistentes no ambiente. Isso é muito complicado, ou seja, porque a gente está em contato. Saiu hoje um estudo, eu não trouxe para apresentação porque eu recebi agora, era meio-dia, um estudo da Alemanha demonstrando o agrotóxico no ar. Posso compartilhar depois para vocês, né? Já fizeram uma tradução explicando isso, né? Que não tinha um estudo de longa duração e fizeram na Alemanha um de 2 anos com relação à exposição de agrotóxicos. Então, tá bem complicado que as pessoas neguem isso daqui para frente, né? Cada vez a gente tem mais estudos. Eu trouxe um exemplo de um produto que é a atrazina, que se utiliza bastante. Aqui na região sul se utiliza bastante para a produção, né? Para o cultivo do milho. Ele é um herbicida e ele está proibido na França. Por quê, pessoal? Porque ele causa microcefalia. Aqui é um estudo francês, aqui tem uma imagem, né? Aqui da atrazina. E esse aqui é o mapa da França, e essa região vermelha aqui é a região onde os poços artesianos, onde a água está contaminada com atrazina. E aí as mulheres grávidas, o governo fornece água no período da gravidez. Então, por quê? Porque a atrazina, ela provoca microcefalia. Aí a gente vai fazer uma discussão, né? Microcefalia, problemas de agrotóxicos, será que é só por causa do mosquito? Pensar, né? Aqui é um estudo do Seraline com relação a exposição, né, ao Roundup e ao milho transgênico, né? Eles foram alimentados com água, com Roundup, né? Respeitando toda a metodologia científica que existe. O estudo foi publicado numa revista da Elsevier, da editora Elsevier. Que tem bastante, né, várias revistas aí internacionais de alto padrão científico. E ele foi retirado. E aí se descobriu, na verdade, né, que um dos editores da Elsevier era da Monsanto. Mas, enfim.
mas ele foi reeditado, ou seja, ele foi republicado, porque as pessoas, quando a gente fala desse estudo Seraline, né, mostrando as alterações ao longo do tempo com o consumo do Roundup, o pessoal dizia, mas ele foi retirado da publicação, mas ele foi republicado, porque ele seguia a metodologia científica exigida pelos pares. Então, é um estudo válido, né? Posso mandar depois o estudo, né? Mas tem aqui o Seraline de 2014, que mostra, sim, aqui a exposição, né, ao agrotóxico, ao Roundup, que não está só no Roundup, né? Porque tem o gene na soja, ou seja, nós, quando consumimos produtos derivados de soja, pode pensar, né? A gente está consumindo esses produtos tóxicos, olha o estado do rato. Claro, a gente vai pensar, a gente é maior, a gente tem tudo isso, né? Mas a gente não está exposto a somente um princípio ativo. Aqui sobre a legislação, né? A gente tem uma legislação muito pífia no Brasil com relação aos agrotóxicos. Na Europa, por exemplo, é 1 micrograma por litro, olha quantas vezes mais, né? Um pontinho é na Europa, olha quantos pontinhos pode ter na água para nós, né? Isso aqui para o Roundup. Gilma, você tem que apertar no microfonezinho para poder ligar o áudio. Aqui outro que mostra os agrotóxicos além do limite, por exemplo, o que é permitido no Brasil e o que é permitido na União Europeia, para a gente ter uma ideia de quão... A gente tem vários produtos que são proibidos na União Europeia e que seguem sendo permitidos aqui. A gente pensa, pois é, mas as empresas são de lá, né? Bayer, BASF, são empresas alemãs, né? Então, por exemplo, o 2,4-D, que é largamente utilizado, né, no arroz, é utilizado no milho, é utilizado na soja. O pessoal utiliza 2,4-D. Eu estou utilizando as grandes culturas porque eu tenho mais afinidade, né? Porque eu sei que, né, aqui da minha janela dá para ver as lavouras e onde o pessoal aplica. Mas o 2,4-D ele é um herbicida. E o 2,4-D ele é parente do agente laranja. Ele é como eu diria, um primo distante, porque ele é um herbicida que não tem dioxina, por questão, não, é proibida a utilização da dioxina, né, na composição dos produtos químicos hoje, porque enfim, né, ela nunca mais se termina a dioxina. A gente está exposto a várias formas, né, como eu comentei antes, né, com relação aos agrotóxicos e também aos elementos tóxicos, né, na vida cotidiana, aos plásticos, enfim, a outros produtos químicos que a gente utiliza. Tanto, né, a gente fala muito dos agrotóxicos, mas a gente também tem que falar da questão do que a gente utiliza para os animais, né, para quem tem pet, a gente também está utilizando produto químico neles, né. Então, a gente tem pela respiração, pela boca, pela placenta e pela pele. Pensa, né? Contaminação pela pele e a gente às vezes eu já me intoxiquei, né, com fungicida, e a partir do momento, quando a gente se intoxica uma vez, pessoal, o próximo contato você sempre o teu corpo vai reagir mais pior, assim. Então hoje eu tenho muito cuidado, né, com sementes, porque quase todas as sementes elas têm fungicida, ou seja, se coloca, né, no tratamento de sementes, coloca fungicida, enfim, para a semente durar mais tempo. Então, eu tenho bastante cuidado, né, de escolher sementes, enfim, que não tenham fungicida, porque eu já me intoxiquei e cada vez que eu tenho contato, eu passo pior, eu fico mais ruim, né, no caso. A gente tem duas formas de identificar a intoxicação por agrotóxicos, que é a toxicidade aguda e a toxicidade crônica. O que chega para nós, o que o pessoal no posto de saúde, por exemplo, no hospital consegue identificar é a toxicidade aguda, ou seja, uma dor de cabeça, vômito, mal-estar, né? Quando aconteceu que teve a pulverização lá no Mato Grosso de um avião agrícola que pulverizou em gel pleno numa escola do campo, aí teve toxicidade aguda, ou seja, as crianças começaram a passar máscara, as crianças vomitaram, as crianças desmaiaram, né? E aí se identifica, em relação ao agrotóxico. Identifica até ali, né? Porque tem outros interesses envolvidos. E a toxicidade crônica, ela se dá a longo prazo, e ela é bem mais perigosa. E aí que seria, né, a base do iceberg. Neurotoxicidade, imunotoxicidade, desregulação endócrina, mutação, casos de câncer, né, leucemia, enfim, toxicidade reprodutiva. Então, um conjunto de outros problemas de saúde que são previstos só a médio e longo prazo. E aí fica mais difícil de você identificar e relacionar com aqueles agrotóxicos exclusivamente.
Eu não sei como é que tá nosso tempo, eu trouxe um videozinho de 10 minutos para passar para vocês. Temos, como é que tá, Marcelo? Isabel, Marcelo, acho Oi. que ele deu uma caidinha aqui. Caiu. Tá, eu vou Mas eu passar. acho que você deve estar aproximadamente aí já com seus 20 minutos, 20 e pouquinhos aí. Praticamente quase estourando. É, não, mas vou passar, porque é importante para vocês. Vamos ver se vocês vão ver como é que tá a minha internet. Tá aparecendo? Tá no seu compartilhamento de tela aí. Tá. Mas tá Ainda preto. tá mudando ainda. O vídeo tá pretinho. Passa o mouse na telinha pretinha do vídeo. Peraí. Para aparecer o... Ai, agora tranquilo, só um pouquinho. Agora... Tá. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer de novo aqui. Ai, meu Deus, onde tá? Aqui. Agora apareceu. Agora foi. Agora tá ok. Tá aprendendo a lidar. Vem cá. Ele tem áudio, Isabel? Se Tem, não tiver, tá a gente não aparecendo? tá ouvindo, não. Ai, meu Pra Deus. gente tá sem. E agora? Tá bem baixinho. Tem uma música de fundo. Não é muito alto. Ah, então é isso. En la calle lindante a uno de los campos que me pongo a investigar, encuentro 19 casos de cáncer. Agora a gente está ouvindo. 19 casos de cáncer en 4 pueblos. Lamentablemente de esos 19 casos ya no hay ninguno, han fallecido todos. Siempre, todos los años, 2 veces por año, fumigan y vienen esos venenos que son fuertes por acá y vos venís a la noche en verano cuando están las secadoras en funcionamiento y ves una nube que avanza sobre San Salvador. Y que sembraban soja como a 10 metros de la casa, que fumigaba. Yo lo fui a ver el día de Animal, 1 de noviembre. Lo fuimos a visitar y siento una molestia en la zona de estudio. El 27 de noviembre falleció. Pasan muchos aviones por acá, por el pueblo, y eso llevan muchos químicos. Eso afecta a los chicos.
viene por los agroquímicos, los agrotóxicos. Hay otros que sí, pero que tampoco le querían. Carlos Soja son responsables de la vida del programa. Como se están usando felinos para matar. No tienen otra función que matar. No son fitosanitarios como porque mienten. Mientras tanto, nuestro político se hace una vista gorda, no le interesa, total. En 1996, Argentina comenzando la comercialización de soja transgénica y el uso de glifosato. Fue un trámite rápido, sin análisis científico, sin evaluación de daños humanos. Argentina se convirtió en territorio de experimentación. En 2012, son 21 millones las hectáreas sembradas con semillas transgénicas. Esto representa el 60% de la superficie cultivable del país. 170 son empleados en suelo argentino. En menos de una década, los casos de cáncer en niños se han triplicado. Y crecieron en un 400% los abortos espontáneos y la malformación de recién nacidos. El primer tratamiento no pudo generado con glifosato. Tal cual que son 13.400.000 personas afectadas, casi la tercera parte de la población total. Pese a la contundencia de esta realidad, información sistematizada su corriente en el país. Ninguna ley nacional lo regula. El glifosato está prohibido en 74 países. Todo esto ocurre en medio del silencio cómplice de la mayoría de los medios periodísticos, como consecuencia indirecta, pueblos desplazados, destrucción del bosque nativo y contaminación ambiental.
Pessoal, esse vídeo é um vídeo feito por um fotógrafo e cineasta argentino. Nós temos vários temos documentários no Brasil, posso compartilhar depois alguns. Eu trouxe esse porque ele é bem interessante, enfim, por ser a questão do glifosato, né? Isso é uma luta muito forte na Argentina e de perseguição também com relação às universidades que fazem a denúncia e aos médicos, inclusive, que fazem a denúncia. Mas a gente tem publicações e tem vídeos do Brasil também, inclusive reportagens de redes de televisão. Para a gente finalizar aqui para o Lucas começar dele. Rapidinho, passar mais rapidinho. As imagens não são tão agradáveis. Como eu falei no agente laranja, eu falei no 2,4-D, o agente laranja é o 2,4,5-T. Então, ele tem a diferença de ter a dioxina e mais algumas mudanças químicas nele, mas é o que os Estados Unidos utilizou na Guerra do Vietnã, porque vocês, né, os Estados Unidos perdeu a guerra, né? Mas aí ele fez o Rambo, fez o filme, para a gente ter aquela noção de que, nossa, o soldado, enfim, o único soldado salvou todo mundo. Mas os vietnamitas ganharam, ou seja, porque eles se escondiam na floresta, né? E eles conheciam o território deles, e aí o que os Estados Unidos fez? Passava desfolhante. E como ele tinha dioxina, eles passavam em questão de horas, caíam as folhas, desfolhava mesmo em questão de horas, e era um produto extremamente tóxico, era. E aqui tem a imagem de um dos comandantes do exército vietnamita que estava embaixo quando foi pulverizado, e o estado que ele ficou. São fotos reais, se vocês procurarem, né, por Agente Laranja, Guerra do Vietnã, vocês vão chegar a essas imagens também. Né? Aqui é o helicóptero do exército norte-americano fazendo a aplicação do produto, e aqui embaixo é uma das imagens das crianças que nasceram pós a Guerra do Vietnã. Até hoje, tem crianças nascendo com malformação fetal. E aí são crianças sem os olhos, são crianças sem os braços, sem os membros inferiores. Então é muito sério, porque ele tem essa questão da dioxina, né, na composição química dele, e aí vai saber quantas décadas ainda vai ficar contaminada a água, né, com esse produto químico. Aqui essa imagem é uma imagem forte, ela é da década de 80 e é de uma pesquisa realizada pela professora Mara Regina Cagliari, que é professora da universidade que eu estudo, ela é da área da enfermagem, e que foi perseguida, muito perseguida. Ela fez um estudo analisando as águas também da região do Rio Passo Fundo, e como ela trabalhava no hospital, isso é uma foto de uma criança, né, que nasceu no hospital. E tem outras imagens, né, na dissertação de mestrado dela, mas enfim, ela foi muito perseguida, né? Como eu comentei para vocês, eu estou inserida no coração do agronegócio, no coração da produção da soja aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive da pesquisa, né? A universidade que eu estudo, eu pesquiso agroecologia, mas os meus colegas pesquisam o desenvolvimento de novos transgênicos e a utilização de agrotóxicos, né? E a gente também tem uma Embrapa que pesquisa também com muito agrotóxico. Então, eu estou bem numa região bem complicada aqui. E aqui tem algumas propagandas, vou passar mais isso, depois vocês dão uma olhada, né? Com relação à relação dos agrotóxicos, né, com alterações do sistema endócrino também. Os agravamentos aqui com relação à utilização dos agrotóxicos, né, com relação à agricultura familiar e às pequenas propriedades, a gente vai ter a aplicação costal desse produto, que é bem pior, né, quando a gente tem uma área maior, o pessoal aplica com o que a gente chama, né, com os tratores altos, ou com o avião, que é bem complicado, mostrei ali, né, com o vídeo do Pablo com relação à Argentina, e nós também temos muito isso. Agora, recentemente, teve comunidades indígenas que foram pulverizadas com agrotóxicos, então a gente está vivendo isso em 2020 no Brasil, muito sério essa questão. Mas a questão também do aplicador costal, para quem já teve essa experiência, você se molha junto. Tem a recomendação de usar uma roupa que é bem mais complicada de utilizar, mas quando você utiliza um aplicador costal, ele molha você. Eu já apliquei, por exemplo, calda bordaleza, enfim, para agricultura ecológica, mesmo qualquer coisa. O aplicador costal, ele não tem um travamento, então você vai sempre se molhar, independente do produto que você esteja usando. E se você está com a aplicação de um agrotóxico, isso está escorrendo tudo nas suas costas, né? Com relação também à destinação correta de embalagens, né? A gente teve uma discussão uma vez, tem que lavar 3 vezes para entregar para a indústria, mas a quantidade que está dentro da embalagem vai no solo e vai na água sem problemas. Mas, enfim, a gente tem, né, acho que vocês viram numa das imagens,
na Argentina o pessoal utilizando, né, para carregar água. E isso acontece no interior do Brasil também, né? Muita gente já teve problemas de intoxicação porque utiliza a mesma embalagem, né? Ou fazem vasos de flores, enfim, mas ou colocam, né, alguma bebida alcoólica. Já aconteceu várias intoxicações por conta disso também em embalagens de agrotóxicos. Então, essa pergunta que retorna, né? Para quem que está servindo essa agricultura? Né? Para onde é que a gente vai chegar com essa agricultura que a gente está tendo, essa agricultura convencional? E aí chega o ponto para a gente dialogar uma outra forma de produzir alimentos saudáveis. O alimento com agrotóxico, ele não é seguro em nenhuma quantidade, ou seja, essa ideia de que o agro é pop, o agro é tech, ela é interessante para as empresas, não para as pessoas, não para o ambiente, não para os animais. Aqui tem algumas propagandas do Ministério Público Federal falando dos agrotóxicos, enfim, depois vocês vão ter acesso a isso. Aqui é uma chamada da Organização Mundial de Saúde falando, né, de produtos que são potencialmente cancerígenos, né, porque tem uma disputa política muito forte, né, então são potencialmente, eles não dizem que ele é cancerígeno, eles utilizam potencialmente. E aí está aqui o glifosato, o malathion, enfim, o parathion também, que é bastante utilizado. Um documento bem interessante para fazer a leitura é o dossiê Abrasco, né, que ele vai trazer um conjunto de pesquisas realizadas no Brasil sobre intoxicação por agrotóxicos. Enfim, para que pensar além dos agrotóxicos? Assim, um conjunto de coisas aqui que eu coloquei, enfim, contaminação de água, contaminação dos alimentos, enfim, né? Só pensar, é um produto que eu vou consumir que vai me deixar mais doente do que saudável, a quem que interessa, né? Rapidamente, desculpem se passei o tempo, tá aqui meu e-mail, depois eu deixo ele no chat também para compartilhar com vocês e seguimos juntos e juntas aí. E obrigada. Lucas, querido, você quer que eu coloque? É com você agora, Lucas. Eu pedi a Bel para colocar para mim, porque estou acessando por 2 lugares, né, para tentar, pelo computador e pelo celular. Então, pelo celular vocês estão me vendo e o computador, caso dê alguma coisa errada, depois eu posso ficar só no áudio, que minha câmera está de ponta cabeça. Né? Tá certo. Bom, então, o Marcelo tinha me convidado, né, para a equipe da Educação de Campo, né, da Secretaria de Educação de Campos, para facilitar esse espaço, né, para falar sobre agroecologia para vocês. Mas eu, assim, fui militante do movimento estudantil da agronomia, participei de projetos relacionados com agroecologia em Campos, né, me formei aí na UENF em Campos. Eu estou há 4 anos no Rio Grande do Sul, fui para lá fazer mestrado e continuei no doutorado na extensão rural. Mas eu falei com ele que eu não achava justo, né? Eu não sou um especialista em agroecologia, muitas discussões eu não estou muito a par, assim, né? Muitas das discussões eu acumulei ainda quando eu era estudante de agronomia, né? Então eu pedi a ele para convidar a Bel, né? Isabel, minha amiga, assim, de longa data, né? Já que ela também está como diretora, né, da Associação Brasileira de Agroecologia. Eu vou tentar ser mais sucinto até para dar tempo para um espaço de diálogo entre nós, né? Porque o Zoom eu sei que tem, depois de 2 horas, infelizmente, automaticamente ele fecha, né? Então, nem que a gente quisesse ficar um pouco mais. Bom, mas é isso. Então, a ideia agora é falar realmente de agroecologia, propriamente dito, né? Bom, dando seguimento. Bom, eu sou o Lucas, sou formado em agronomia aí na UENF, mestre em extensão rural, e atualmente fazendo doutorado. Pesquiso comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, pra vocês terem uma ideia. Então, é um tempo à parte, mas está inserido nesse contexto dentro da agroecologia. Bel, pode passar para mim, por favor. Tá. Bom, então a Bel apresentou um pouco o panorama, né, do que a gente estuda praticamente no nosso curso de agronomia, assim, né, o que foi a nossa formação esta que começa, ela historicamente ela nem sempre foi assim, né, mas a partir do início do século XX e posteriormente com a Revolução Verde, que foi o período posterior, né, à Segunda Guerra Mundial, é que a nossa matriz curricular ela é toda voltada para esse tipo de conhecimento, enfim, né, e essas empresas todas estão presentes na universidade. Então, a partir do início do século XX, começa a introduzir esse tipo de conhecimento, né, com o advento do avanço da química agrícola, da biologia e da mecânica. E, posteriormente, a Segunda Guerra,
né, parte do maquinário que foi utilizado, inclusive, é destinado para a agricultura, assim como as armas químicas, né, como a Bel apresentou no caso da Guerra do Vietnã, o agente laranja, mas muitos desses agrotóxicos que utilizamos na agricultura foram utilizados na Segunda Guerra. Bom, esse modelo de agricultura ele foi baseado no discurso da teoria de Malthus, né, que isso até hoje muitos colegas nossos defendem essa teoria, né, que a população agrícola, a população mundial, ela cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos se dá de produção em progressão aritmética. E hoje até uns se orgulham de dizer que esse modelo mudou, quebrou esse discurso do Malthus, né, que conseguiu produzir alimento e, enfim. Só que a gente vê que mais de 1 bilhão de pessoas, né, no mundo passam fome. Então, o problema da produção de alimentos, ele cai por terra. Bom, e aí a partir da década de 1920 e 1940, começaram a surgir movimentos, né, de agricultura alternativa, para, né, propor alternativas a esse modelo que a Isabel apresentou. Pode passar. Desculpa. Vou olhar pelo celular aqui, gente. Melhor. Bom, então o primeiro movimento foi da agricultura biodinâmica, né, que ela teve o seu precursor Rudolf Steiner. A agricultura biodinâmica, basicamente, né, ela usa os preparados biodinâmicos, né, como forma de fertilizar o solo. Né, ela trabalha com esse conceito de elementos básicos que vão contribuir na germinação das sementes. Mas isso a agricultura, de uma forma geral, ela trabalha, né, que é a terra, o calor, a luz e a água. Se a gente não tiver esses elementos, a gente não consegue fazer com que a planta produza. Né? E, sobretudo, acho que o grande diferencial da agricultura biodinâmica é essa crença no poder do cosmos na agricultura. Né? Então, esse preparado que eles fazem na agricultura biodinâmica, eles, por exemplo, tem um que é com chifre de boi. Ele é enterrado na terra, aquele chifre fica ali na terra do inverno até a próxima primavera de um ano. Eles retiram o chifre e depois o conteúdo que fica dentro do chifre eles usam para fazer biofertilizante. É mais ou menos assim que funciona, né? Um dos elementos da agricultura biodinâmica. Pode passar. Então, o seu método é mais uma postura de trabalho do que um conjunto de técnicas. A gente tem no mundo, né, essa Demeter International, né, que é uma empresa que é responsável pela certificação de produtos biodinâmicos. E no Brasil, a gente tem o Instituto Biodinâmico, né, que está localizado na cidade de Botucatu. Pode passar. Posteriormente, na década de 30, né, 1930 e 1940, no Japão, né, a gente tem a criação da agricultura natural. Né? A agricultura natural tem seu precursor Mokichi Okada, e ela trabalha muito essa questão do princípio filosófico e religioso da terra, da natureza. Então, o Mokichi Okada ele era um religioso, né? Então ele acreditava, né, que tudo que a gente produz na natureza a gente tem que reaproveitar. Assim, ele não aceitava que fossem trazidos insumos externos, aqueles já usados ali numa determinada cultura. Por exemplo, se você produz arroz para adubar depois a sua terra, você vai ter que adubar com a casca do arroz, né, reaproveitando aqueles resíduos da cultura. Nem o adubo orgânico, composto orgânico, por exemplo, nessa vertente da agricultura natural é permitido, né? Porque ele acredita que você quebra uma lógica sagrada, enfim. Então, por isso tem essa abordagem mais filosófica. Pode passar. Lucas, o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais perto, porque está baixo o volume. Alô? Melhorou? Aí, tá ótimo. Desculpem, gente, eu não consegui ver o chat. Bom, a agricultura orgânica ela foi criada por Howard, né? Ele morava na Índia, né? Ele é um britânico, mas que ele passou grande parte da vida na Índia, então o local de criação, basicamente, de maior difusão foi a Índia no primeiro momento, né? Basicamente a substituição de insumos, digamos, né? Como acho que é a agricultura que
costumeiramente as pessoas ouvem mais falar sobre ela, né, que substitui os insumos químicos pelos orgânicos, mas ainda assim ainda é permitido, quando necessário, a utilização de fertilizantes químicos, enfim, agrotóxicos, em casos emergenciais, né? É o único tipo de agricultura alternativa que aceita a utilização de químicos em casos extremos. Pode passar. Bom, agricultura ecológica, dá para dizer, é o que hoje mais se aproxima, né, da agroecologia. Na verdade, ela tem uma linguagem bem próxima com a orgânica, mas diferencia no sentido de não aceitar a utilização de produtos químicos. Ela teve a sua criação na década de 1960, pelo francês Claude Aubert. Então, enfim, posteriormente, ela que, né, é da onde basicamente podemos dizer que a agroecologia ela tem a sua maior vinculação ou sua raiz, né, de criação vinculada a essa agricultura alternativa. Pode passar. Então, bom, nessa questão também, desculpa, da agricultura ecológica, ela não utiliza nenhuma filosofia, né, nenhum aspecto religioso, é mais a questão do uso da técnica mesmo, né? Bel, pode passar. E, por fim, né, dos modelos de agricultura alternativa, a gente tem a permacultura, né, que foi uma vertente da agricultura alternativa criada na Austrália, na década de 1970, né, nos anos de 1970, pelo Bill Mollison, né, que era um biólogo. Então, a permacultura ela trabalha primeiro no conceito de utilizar espécies de planta que têm um hábito de crescimento perene, né, como as frutíferas, enfim, né, que você para produzir você leva mais que um ano para produzir determinado produto, né, e posteriormente aí sim você incrementa no seu plantio as outras culturas, né, como hortaliças, que são plantas de hábitos de cultivo anual, né, que você tem mais de um ciclo daquela cultura no ano. Então, além disso, né, de trabalhar também com de uso de recursos naturais, adubação orgânica, a permacultura ela trabalha muito, abrange a temática da arquitetura, da jardinagem e de técnicas de gerenciamento. Aqui na arquitetura até é interessante, né, porque são construídas casas, por exemplo, produzidas com produtos que você tem ali no local, barro, por exemplo, casas de pau a pique, né, dando exemplo bem, acho que está bem esdrúxulo, mas não, bom, é um tipo de material com que é produzido, né, as casas nesse modelo, né, de agricultura alternativa. Pode passar. Eu estou tentando ser um pouco mais rápido, que aí depois, né, para dar tempo, né, se alguém não entendeu, depois a gente conversa um pouco mais sobre essas agriculturas. Aqui eu trouxe mais para ilustrar, né, os precursores de cada uma dessas agriculturas. Aqui no canto esquerdo superior da tela, o Aubert, né, o criador da agricultura ecológica. Aqui a publicação dele, né, que é a principal referência desse tipo de agricultura. Do lado dele está o Howard, né, que é o criador da agricultura orgânica. Do lado, Rudolf Steiner, da agricultura biodinâmica. Aqui embaixo, no canto esquerdo inferior, temos agora, que mudou agora para mim na tela maior, desculpa. Temos o Hartmut. O Mollison e o David Omergen. Fala mais próximo um pouquinho, Lucas. O pessoal não está te ouvindo direito. Tá certo, desculpe. Então aqui no canto está o Mollison, que foi quem criou a permacultura, e aqui bem entre o Mollison e esse livro do Fim do Futuro está o Mokichi Okada, que criou a agricultura natural. Eu trouxe aqui o José Lutzenberg, né, que para nós lá em Santa Maria ele foi muito importante para a Universidade Federal de Santa Maria, né, ele foi o precursor da agricultura ecológica no Brasil. Eu então apresento aí a capa do livro dele, né, O Fim do Futuro, né, que foi praticamente considerado o manifesto da agricultura ecológica no Brasil. O Lutzenberg, junto com a Ana Primavesi, eles foram os fundadores do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, que hoje, inclusive, dentro das áreas das rurais lá em Santa Maria,
é o nosso programa de pós-graduação mais bem conceituado, né? Então, eles tiveram grande participação. Pode passar. Mas ela foi expulsa, né? Desculpa. É uma ex-graduada, mas a primeira foi expulsa. Sim. Isso aí é outra questão. Química. Então, aqui eu vou passar rápido. Na década de 70, né, surgiram esses movimentos pela agricultura alternativa, né, muito com base nesses modelos de agricultura alternativa, né? Então, na década de 70 ele ganha mais fôlego. Aqui no Brasil, aqui tem alguns nomes, né? José Lutzenberger, Ana Primavera, Adilson Pascoal. Teu som tá... Fica... Oi? O teu som fala mais pertinho, porque tava... Tá. Adilson Pascoal, Piero Machado, Sebastião Pinheiro, enfim, são as grandes referências de agricultura alternativa e de agroecologia no Brasil, né? Pode passar. Bom, então tem-se a criação, né, da agroecologia no final da década de 80, início dos anos 90. Ela surge, né, não como uma alternativa ao modelo hegemônico, mas como solução a ele, né, como contraponto, de fato, ao modelo hegemônico. Ela tem como figura de destaque o chileno Miguel Alpieri, né, que atualmente hoje ele está residindo nos Estados Unidos, tem um campus, um centro de pesquisa em agroecologia nos Estados Unidos muito importante, na Califórnia. Então, eles vão estar naquela região, até onde eu sei. E a agroecologia ela surge para resolver o grande problema da modernidade, né, da crise da modernidade. Um é o problema social, né, que a gente viu nessa questão, né, de quem sofre mais com os impactos, né, desse modelo hegemônico, né, sobretudo, né, que são os próprios agricultores, né, que muitas vezes quando vão pedir indenização da empresa, corre o risco da empresa ainda denunciar eles como, né, por danos morais. E também a questão dos danos ambientais, né, que também foi outro problema apresentado dentro dessa questão da crise da modernidade. Então, a agroecologia ela prioriza assim, não só a produção de alimento, mas também o processamento, a comercialização e, sobretudo, tem essa preocupação com a terra, né, com a fixação do homem do campo, com a correta distribuição fundiária da terra, né? No Brasil, a gente tem um modelo fundiário altamente desigual, né? A região de Campos, principalmente, né? Não à toa, é a região do estado do Rio de Janeiro onde se concentrou a mobilização pela luta, né? Pela terra, enfim. Bel, pode passar para mim, por favor? Tá. Então, a agroecologia ela incorpora ideias ambientais e de sentimento social a respeito da agricultura. Ela ultrapassa os limites da agricultura propriamente dito, né? Uma vez que ela incorpora enfoque de outros campos do conhecimento. É um conceito mais geral de agroecologia, deixa eu diminuir aqui, que está presente até nesse livro que eu utilizei para falar com vocês, fazer essa apresentação, que é a Extensão Rural e Agroecologia, do professor Francisco Roberto Caporal. É uma das referências de agroecologia no Brasil. Então, o conceito de agroecologia é que é uma nova ciência ou enfoque científico destinado a apoiar e dar sustentação à transição dos atuais modelos de desenvolvimento rurais e de agriculturas modernas para estilos de desenvolvimento rural de agriculturas sustentáveis. Então, esse é o conceito mais geral que nós temos de agroecologia. Bel, pode passar. Então, a agroecologia ela é vista como um campo, né, uma ciência, né, e com enfoque multidisciplinar. Né, ela tem algumas dimensões, né, que são utilizadas, né, nesse trabalho de agroecologia. A ecológica, que trabalha essa questão da preservação do ecossistema, né, e logo vincula com a questão ambiental. A econômica, né, que você também tem que visar obter lucro, né, que a gente, né, precisa se manter, né, enfim, ter recurso, né, para continuar também continuar o plantio e outras coisas mais, né, ter dinheiro de uma forma geral, né.
o aspecto cultural, que é valorizar os saberes, né, ancestrais dos agricultores. A política, que ela trabalha nessa perspectiva do associativismo, da criação de cooperativas, né? E a ética, enfim, né? Eu acho que todo trabalho, tudo que a gente faz, a gente tem que, né, seguir, obviamente, os princípios da ética, e isso também não é diferente na agroecologia. Então, nesse processo da agroecologia, né, como uma nova ciência, ela recebe contribuições das mais diversas áreas do conhecimento, né, da economia ecológica, da sociologia, da antropologia. Como vocês viram nos outros exemplos, em nenhum momento dos outros modelos de agricultura alternativa colocava o homem, né, como parte do processo. Então, a agroecologia também coloca o homem, né, como um ser importante e atuante para a agroecologia de fato está sendo desenvolvida, né? A história, né, porque busca resgatar todo o contexto daquela região, enfim, da própria pessoa mesmo em si. A química, né, obviamente, quando a gente fala de solos, né, e de qualidade do solo, né, assim como nós, para vermos como está a nossa saúde, a gente tem que fazer exame de sangue. No solo, a gente tem que fazer análise de solo para ver como é que está a situação, para ver como é que qual prática que a gente vai utilizar para aquele solo ter condições, né, de ser cultivado. A física também, acho que nesse contexto do próprio solo também, de ver, avaliar a questão da partícula do solo, né, teor de argila, essas questões que são importantes, mas também em outros aspectos, mas eu trago para o solo, que eu acho que é mais fácil de ilustrar. E aí a biologia, porque a gente trabalha com organismos, né, com micro-organismos, tanto no solo, e também com várias espécies animais. Então, o estudo da biologia é importante. Bela, pode passar. Bom, então, enquanto a agricultura, enquanto a agricultura convencional, ela visa a simplificação dos sistemas agrícolas, né? Tem sempre uma formulazinha, você tem que seguir aquele modelo do pacote tecnológico, comprar os insumos desde a semente da empresa até os adubos, o agrotóxico que você vai utilizar, né? As empresas, ela já tem todo esse aparato para te fornecer, né? Então, simplificando tudo isso. A agroecologia não, ela atua justamente no campo da complexidade, né? Primeiro, com enfoque holístico, né? Que você ter uma ideia, uma imagem do todo, e uma abordagem sistêmica, que é a relação entre as partes. Pode passar. Bom, então aqui eu vou falar um pouco, tentando já para fechar, mas um pouco da agroecologia como movimento, né? Durante um bom tempo, assim, houve uma certa dicotomia, né? A agroecologia como bandeira de luta, como movimento, e a agroecologia como ciência, né? A gente teve vários embates, até com pesquisadores mesmo da agroecologia, que muitas vezes não têm a sua atuação relacionada com os movimentos sociais. Então, criou-se essa falsa dicotomia, que depois a Isabel pode falar melhor. Bom, então, a agroecologia como movimento em termos mais gerais, né? No Brasil, durante a década de 80, a gente teve o movimento da agricultura alternativa, né, que culminou com a organização de encontros nacionais de agricultura alternativa. Nós tivemos o primeiro EBA, primeiro encontro, né, brasileiro de agricultura alternativa, em Curitiba, em 81. Infelizmente, por desavenças entre estudantes de agronomia e a própria entidade de engenheiros agrônomos, que eram as principais entidades que organizavam esses encontros, a entidade de engenheiros agrônomos, na época, ela se tornou conservadora, né, e passou a defender declaradamente o agronegócio, o uso de agrotóxicos, enfim. Então, acabou que teve essa desavença, e esses encontros nacionais acabaram deixando de existir. Então, a Federação Estudante de Agronomia do Brasil, né, que eu fui parte na época da minha graduação, aí em Campos, ela passa a organizar encontros regionais de agricultura alternativa na década de 90. E isso já tinha esse debate no campo científico da agroecologia como ciência, né? Na década de 80 já tinha surgido esse conceito de agroecologia, mas que ainda no campo da agroecologia como movimento ele não tinha sido incorporado, né, nas organizações sociais. Pode passar. Bom, e aí nos anos 2000, né, tem a mudança dessa nomenclatura de agricultura alternativa para agroecologia.
justamente como a gente pode ver, né, a agroecologia ela compreende outros campos do conhecimento que não somente um aspecto específico ali da concepção filosófica de cada uma das pessoas que criaram, né, os seus respectivos modelos de agricultura alternativa. Nos anos 2000 também, aqui no Brasil, a gente tem a Constituição da Articulação Nacional de Agroecologia, né, que é uma entidade que ela engloba movimentos, redes, organizações da sociedade civil, né, engajadas em experiências concretas de promoção da agroecologia, do fortalecimento da produção familiar e da construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural. Essas informações eu busquei no próprio site da ANA, para estar passando para vocês. Pode estar passando, Bel, por favor. Então, a ANA ela tem 3 frentes de atuação, né? A primeira é articular iniciativas de agroecologia, né? Que fazem parte da ANA. Eu trouxe isso aqui porque vai ter um espaço para tratar de agroecologia e território, né? Então, acho importante já situar essa temática para mostrar para vocês que a própria ANA já traz essa temática para dentro da entidade, dessa relação agroecologia e território, desenvolvimento territorial. Então, ela trabalha nessa perspectiva de articular as iniciativas dentro dos territórios, né? Para fomentar a reflexão coletiva sobre as lições que são daí extraídas. Então, a segunda frente é justamente, a partir dessas reflexões, dessas lições, a trabalhar na defesa de criação de políticas públicas para fortalecer, né, a produção agroecológica, fortalecer a agricultura familiar, né? Que a agroecologia justamente visa a agricultura familiar como o público, né, e comunidades tradicionais como o público prioritário para estar atuando conjuntamente. E a terceira frente de ação se refere à comunicação com a sociedade, né, com a sociedade que não faz parte dessa articulação nacional de agroecologia. Pode passar. Então, a ANA ela já realizou 4 encontros, né, desde a sua criação. O primeiro foi aqui no Rio de Janeiro, o segundo foi em Recife, né, o terceiro em Juazeiro, ficou um período de 8 anos, né, do segundo para o terceiro encontro para ser organizado. Isso vai muito de acordo também com a conjuntura, com a condição das organizações estarem se mobilizando para estar organizando. E o quarto foi há 2 anos, né, em Belo Horizonte. Portanto, citar que a sede da ANA está na capital do nosso estado, né, no Rio de Janeiro. Então, deste último encontro participaram mais de 3.000 pessoas de todos os estados do Brasil e envolveu 47 entidades, né, na sua organização. Pode passar. Bom, então, é isso, né? Quis trazer um pouco dessa questão da agroecologia, mais como movimento, como bandeira de luta, e trazer alguns elementos também, né, de modelos de agricultura alternativa, né, que foram importantes para constituir essa ciência da agroecologia, né? Então, acho que temos agora um tempinho aí para estar discutindo e estar respondendo um pouco o que vocês colocaram no chat. E agradeço mais uma vez a oportunidade, né, e a oportunidade também de estar contribuindo com vocês, né, professores, né, que atuam, têm essa importância de estar levando esse diálogo da agroecologia para as suas respectivas escolas no município de Campos.